Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui convosco e principalmente para falar de um tema que para nós e para mim é tão interessante. E o desafio que me foi colocado hoje foi para falar um pouco sobre o que fazer na prestação, ou como prestar transporte público em áreas onde estão afastados dos grandes centros urbanos e como é que poderemos resolver essa situação. Para perceber isto, naturalmente, nós temos que entender o que é que veio a ocorrer nas últimas décadas em Portugal. E, no fundo, aquilo que aconteceu foi uma profunda alteração da organização funcional dos territórios e, portanto, a posição que as cidades detêm na organização do território. Depois, e associado a isso também, alterações profundas em termos dos padrões de mobilidade e, fundamentalmente, da forma como nos deslocamos. E depois um quadro ainda mais difícil de alterar, de alterações profundas em termos demográficos. E aquilo que nós podemos perceber muito facilmente na organização destes territórios foi que, cada vez mais, nós observamos um aumento das relações que são estabelecidas por razões de trabalho entre municípios, ou seja, o município deixou de ser o local de residência e de trabalho e passou a ser também o município do lado ou, no fundo, na contiguidade. Isto foi o que aconteceu em 81, isto é em 2000, e, portanto, quanto mais aqueles concelhos que ali estão, vermelho e laranja, mais é essa propensão a sair para fora desse concelho para trabalhar no outro. E, naturalmente, em 2011, temos esse aumento e, no fundo, esta polarização em relação a algumas cidades, mas, no fundo, é toda esta alteração em termos de necessidade de nos deslocarmos. E, naturalmente, quando pensamos que temos de deslocar para o outro concelho, nós temos que pensar que temos que utilizar modos com velocidades mais elevadas e, portanto, muitas das vezes modos motorizados. Por outro lado, e da forma que decorre daqui, houve uma alteração também profunda na forma como nos deslocamos. Neste mapa nós temos a situação em 2001 relativamente à utilização do automóvel para deslocações casa-trabalho e esta é de 2011. E podemos verificar claramente, no fundo, este grande aumento, no fundo, dessa utilização do transporte individual, do automóvel, para essas deslocações. E, portanto, isto também trouxe uma transformação importante em termos das nossas deslocações. O quadro, naturalmente demográfico, pauta-se por um elevado envelhecimento demográfico, que é particularmente importante no interior, mas quando nós pensamos nesta situação, também temos que fazer muitas das vezes zooms, ou seja, ver o que é que se passa também nas grandes aglomerações populacionais, nas áreas metropolitanas, em que temos estes espaços também de envelhecimento e, naturalmente, que é um aspecto muito importante. Por outro lado, outra característica, que é quase um mapa inverso daquilo que nós encontramos ali à esquerda e à direita, naturalmente é a densidade populacional. E a densidade populacional constitui um problema muito importante em termos de transporte. Porquê? Porque quanto maior ou quanto menor for essa densidade populacional, menos capacidade nós temos de prestar um serviço de transporte, porque exige naturalmente limiares de procura suficientes para manter pelo menos o transporte visto da forma tradicional, com as passagens regulares dos autocarros ou dos comboios ou de qualquer outro modo de transporte. E, portanto, a densidade decorre ou, naturalmente, traduz-se aqui numa dificuldade nesta prestação do transporte. E, por isso, aquilo que nós vamos ter é a necessidade de prestar esse tipo de serviço de uma forma diferente. E, no fundo, apostar naquilo que é o transporte flexível, que é um transporte muito mais adaptado às necessidades dos utilizadores e onde as questões relativas aos percursos, horários e paragens, que são no transporte tradicional fixos, haver modificações neste sentido para permitir, de facto, eu prestar um outro tipo de serviço às populações e também economicamente suportável por todos.
A legislação que veio permitir esta transformação é a 52 de 2015 e depois a 60 de 2016, onde veio trazer também uma importante alternativa à organização dos transportes, constituindo os municípios ou as associações de municípios como autoridades de transporte. E com isso, nós temos um transporte flexível, que é, naturalmente, uma forma diferente de prestação desse serviço de transporte, que tem várias formas, desde desvios de trajeto, desvios de pontos de acesso a pedido, paragem a pedido, diversas formas diferentes e que nos afastam da prestação de transporte que nós temos tradicional, mas que vai permitir essa prestação de serviço às populações. Naturalmente, há situações onde esse transporte é mais potenciado. Se nós vimos ali, naturalmente, relativamente ao trabalho-escola, que são tráfego muito regular, ele não é tão importante, mas se virmos, no fundo, para a população mais idosa, com mobilidade reduzida ou mesmo com baixo rendimento, no fundo, ele é extremamente importante, que veio permitir substituir a utilização de transporte individual e outras formas de transporte com esta oferta. E, portanto, para a deslocação para a saúde, para o posto de saúde ou hospital, para a aquisição de outros bens e de serviços mais específicos, ele tem grande potencial, assim como relativamente à forma de nós cruzarmos aqui os destinos e, no fundo, os tipos de serviço. E, no fundo, há ali margens importantes de evolução e de prestação deste tipo de serviço. Ele já é objeto de funcionamento em alguns casos. Temos aqui o caso de Beja, que é uma função de partilha, no fundo, da existência da frota de táxis, que vai permitir, no fundo, este tipo de deslocações. Outras, como aqui, bem próximo de nós, entre Moscavide e a Portela, ou, naturalmente, em situação no Funchal, ou aqui também em Louros, constituem, no fundo, formas de prestar esse mesmo tipo de serviço de forma mais útil e mais efetiva às populações. E outro exemplo, numa forma ainda mais alargada, no caso do Médio Tejo, onde nós temos também já a prestação deste mesmo serviço de uma forma mais regional. E, portanto, era esta a ideia que eu tinha aqui para vos apresentar. Agradeço-vos desde já e depois, qualquer dúvida, vamos falando em seguida. Muito obrigado.